A lição do Evangelho é do capítulo 17, Sede perfeitos. Sede perfeitos. Esse capítulo, ele tem 11 itens, e nós temos 6 itens que são discorridos por Kardec, e nós temos mais 5 itens que são as instruções dos Espíritos. Os Sede perfeitos, eles têm os itens de 1 a 2, caracteres da perfeição, 3, o homem de bem, 4, os bons espíritas, 5 e 6, parábola do semeador, 7, o dever, 8, a virtude, 9, superiores e inferiores, 10, homem no mundo, 11, cuidar do corpo e do espírito. Nós podemos notar que esse capítulo do Evangelho, ele nos mostra a busca desse ideal, desse objetivo, desse final de todos nós, que é a perfeição. Só que para que a gente possa chegar a isso, nós demanda tempo, esforço, trabalho. E nós podemos notar que quando Jesus falou, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, esse sede perfeito é imperativo, ou seja, sede perfeito, vai ser, tem que ser, porque é uma coisa que ainda nós não nos conscientizamos, que todos vão chegar a essa perfeição. Muitas vezes a gente vê na história da humanidade, grandes luminares do pensamento humano, grandes espíritos altruístas que se doaram integralmente para a humanidade, e a gente fala, meu Deus, mas como é que ele pôde fazer isso? Como é que ele conseguiu chegar a isso? E nós, quando nós não conhecemos a realidade da vida, nós achamos que é um privilegiado. Isso é uma coisa de Deus. Deus deu a ele essa graça, esse dom, e acabou. Deus poderia fazer isso? Poderia. Deus poderia tranquilamente fazer com que todos nós já nascêssemos perfeitos, porque Ele tem esse poder. Mas por que nós não nascemos já feitos e acabados? Porque Ele quer que a sua obra resplandeça através do esforço próprio. Através do nosso próprio esforço, nós possamos chegar a essa luz, a essa perfeição. Porque nós não recebemos as coisas de graça. Então nós podemos fazer uma comparação da vida aqui da Terra e dos desígnios de Deus. Aqui na Terra, se nós não trabalharmos, nós não lutarmos, nós não nos esforçarmos para conseguir os nossos objetivos ideais, a gente não consegue. Porque é através da luta, é através do sacrifício. E a mesma coisa a evolução. É só através dessa luta, como a gente acorda na vida, no dia a dia, dorme hoje, acorda amanhã, na história da humanidade, na história da nossa vida, na história do espírito, da pluralidade das existências, que é um dos princípios da doutrina espírita, a gente acorda numa vida e dorme, acorda em outra vida, dorme, vai para a erraticidade, obviamente que não é dormindo, nós temos nosso trabalho na erraticidade como nós temos aqui. Então, como um dia a dia, são as vidas, sempre progredindo. E nós buscamos essa luz, e nós buscamos esse, vamos dizer assim, esse final feliz, porque todos nós teremos na novela das nossas vidas um final feliz, por incrível que pareça, que é a felicidade total, que é a plenitude. Mas essa felicidade total, essa plenitude, não quer dizer que nós vamos ficar à toa, lá do lado de lá, para o resto da nossa eternidade, ou da nossa imortalidade, de forma nenhuma. Todos têm o seu trabalho a fazer na história da humanidade, todos têm na história de espírito, todos têm na criação. Nós somos co-criadores de Deus, porque Deus não faz os atos pessoalmente. Obviamente que nós não temos nem como saber o que é Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Mas nós sabemos que Ele não vai fazer as coisas diretamente, porque nós somos os seus instrumentos. E podemos ver que na natureza todos têm a sua parte de importância. Nós vemos às vezes a pedra bruta, que ela para ser feita como que cascalhos para uma construção. E nós temos aquela pedra mais apurada, que é para ser feita as esculturas. Nós temos o trigo, que é para fazer o nosso pão, mas nós temos também o alimento do animal, do gado. Então nós vemos que cada um dentro do universo tem a sua função, tem um objetivo, tem uma finalidade. Porque nós não estamos aqui à toa. As coisas não são trazidas para nós à toa. As condições da evolução que hoje nós temos na nossa Terra não é à toa.
a evolução, a tecnologia, as condições da medicina, a evolução em todos os sentidos, é para que nós, espíritos, nos aproveitemos desses instrumentos que Deus nos dá para que cresçamos e sede perfeitos. Mas como ser perfeito? Joana de Ângeles, através dos estudos das obras de Carlos Jung, do Carl Gustav Jung, né? Ela fala sobre a sombra, que todos nós temos a sombra. Existe a sombra individual e a sombra coletiva. A sombra coletiva é a soma de todas as nossas sombras, é aquilo que paira sobre a humanidade. Como diz Joana, Jesus conseguiu superar a sombra coletiva, porque ele já não tinha mais sombra individual. E venceu a morte, venceu o sofrimento, venceu a dor e nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. E essa sombra ela tem que ser como que afastada através da iluminação de nós próprios. E a sombra o que é? Nada mais daquilo que está obscuro em nós e que ainda nós não temos coragem de encarar. Pode-se dizer também que seja o inconsciente, aquilo que está no profundo, que quando ele começa a vir à tona, nós temos que trabalhar esses problemas que hão de vir nos nossos caminhos, porque estamos em evolução, vamos ter problema. Não vamos deixar de ter problema porque é uma coisa natural. O problema é o exercício. O problema é nos dado para que exercitamos as nossas potências divinas, porque todos nós temos potências adormecidas que nós não conhecemos. Dizem alguns cientistas que o ser humano usa só 10% da sua capacidade intelectual. Ora, imagina a capacidade moral de um espírito, que já não depende de um cérebro físico para dar expansão à sua grandeza, às suas potências. E essas potências estão adormecidas. E essas sombras foram adquiridas através dos evos, as reencarnações, porque nós fomos criados simples e ignorantes e fomos crescendo, buscando a luz, como no fototropismo, né? Então, o nosso é o deutropismo, que nós procuramos a Deus, nós estamos buscando Deus. E nós estamos como que virando para essa luz que é Deus, tentando nos encontrar, através da luta contra essas sombras. Eu gosto muitas vezes de falar de alguma música, e eu gosto muito da Pitty. A Pitty é uma roqueira, eu adoro aquela menina, gosto das músicas dela, gosto das letras da Pitty, e eu tenho os CDs todos dela, e gosto. E tem uma música que chama Sombra, e ela diz assim: para que dissimular? Se ela me segue onde quer que eu vá. Olha só a profundidade da cabeça dessa menina. Ela não está falando dessa sombra aqui, ó. Ela está falando da sombra. Para que dissimular? Se ela me segue onde eu estou. O que nós fizemos? Uma explanação de evangelho lá na Fetins. Nós falamos sobre as máscaras. As máscaras que a gente coloca no dia a dia para disfarçar as nossas deficiências morais. Deficiências físicas não se disfarça, mas nós queremos disfarçar as nossas deficiências morais. E aí a gente começa a colocar as nossas máscaras, nos esconder daquilo que realmente nós somos, procurando nos adequar às condições das pessoas que querem que nós façamos o que elas querem, mas não o que nós somos realmente. Coloca-se essas máscaras. Aí ela fala: se ela me segue, melhor encarar e aprender com ela a caminhar. Não vou mais negar, ou seja, eu não vou negar que eu tenho essa sombra, eu não posso deixar de admitir que eu sou imperfeito, que eu tenho defeitos, eu tenho carências, eu tenho necessidades, eu erro. Não sou um ser como Jesus, mas você. Isso que é importante, vou chegar lá. Isso que a doutrina espírita nos traz. Essa mensagem, hoje eu não sou, mas eu chego lá, com a graça de Deus. E ela continua: eu quero saber me querer com toda a beleza e abominação, ou seja, me aceitar como eu sou. Eu quero saber me querer com toda a minha beleza e toda a minha abominação. Porque todos, sem exceção, têm a sua parte boa e todos têm, infelizmente, a sua parte ruim. É natural de um espírito, é evolução. É uma coisa natural. Porque esse mal que hoje nós carregamos, na verdade, é a ausência desse bem que nós estamos procurando. A beleza e a abominação. Aceitar como a gente é.
nas condições em que nós nos encontramos, com a família que nós nos encontramos, nas condições físicas, financeiras, econômicas, sociais em que nós encontramos, me aceitando como eu sou e onde eu estou nesse momento, porque a minha vida hoje é aquela que eu preciso. Muitas vezes a gente fala, mas eu nem mereço. Na verdade, a gente não merece, mas nós necessitamos muitas vezes desse sofrimento e dessa dor para que a gente cresça, porque ele é o cadinho depurador, é o martelo, é o buril, que vai como que naquela pedra do escultor, lapidando aquela pedra, formando aquela bela estátua. Nós somos isso. E ela continua. Isso nunca se desfaz. Por quê? Porque todo dia essa sombra me segue e eu não quero aceitar essa sombra. E ela fala, enquanto a desejo não há paz. Por que enquanto a desejo não há paz? O foco dos nossos desejos. Quando nós focamos os nossos desejos, as nossas vontades, direcionamos para aquelas coisas que não nos fazem bem, aquilo vai nos fazer sofrer. Nós temos que fazer o quê? Mudar o entendimento do que é a vida. Quais são os objetivos reais que eu necessito na minha vida para ser feliz? Com o que eu devo lutar? O que eu devo fazer para ser feliz? Aí nos fala, lutar contra as nossas más tendências, porque estas são as sombras que nós temos que encarar no nosso dia a dia, estas tendências negativas que todos têm, nesse grau evolutivo, é natural. O não natural é não lutarmos para sair dessas dificuldades. Nesse capítulo aqui que nós estamos estudando, na parte dos bons espíritas, fala sobre como se reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. É isso a nossa luta do dia a dia. E ela continua na música nela. Enquanto a desejo não há paz, isso, o desejo, esse objeto do desejo, todos nós os temos. Porque, inclusive, é uma das leis naturais, que é a lei da conservação. Nós devemos procurar o nosso bem-estar. Mas nós não devemos esquecer do nosso bem-estar espiritual. As duas asas, o equilíbrio material e espiritual, porque nós somos matéria. Nós comemos matéria, a cadeira é matéria, o alimento é matéria. Esse equilíbrio. Então nós temos que saber onde buscar esse equilíbrio. Enquanto a desejo não há paz. É esse tipo de desejo desvirtuado, equivocado. Mahatma Gandhi, que foi aquele grande pacifista lá da Índia, ele era advogado. Num determinado tempo da sua vida, ele entendeu que não estava certo. E naquela época a Índia era colônia da Inglaterra, do Reino Unido. O que fez? Ele começou a lutar pela liberdade da Índia só com a palavra. Não se utilizou de uma arma, foi morto por um revólver, mas ele não se utilizou de arma nenhuma. E ele conseguiu, através do exercício constante, do aperfeiçoamento dele, ir mudando o foco dos seus desejos. O foco dos seus desejos. Um dia Gandhi chega numa estação ferroviária, lá na Inglaterra, e ele começa a olhar para um quadro e começa a sorrir, e vê aquele quadro como que admirar o quadro. Chega uma pessoa do primeiro-ministro lá e diz para ele, olha, Mahatma, se o senhor quiser, esse quadro é do senhor. O Reino Unido e a Inglaterra te dão com a maior satisfação, porque parece que o senhor está se deleitando com ele. Ele falou, não, eu não estou sorrindo disso. Eu estou sorrindo de ver como eu já não preciso mais dessas coisas. Não preciso mais desse quadro, não preciso... Então, mudou os desejos dele. E ele era feliz. Do budismo, qual que é um dos fundamentos do budismo? Ou o principal? A luta contra o sofrimento, ou seja, para alijar o sofrimento da gente. E como? Sabendo focar os nossos desejos. Lutando contra aqueles desejos que não vão nos levar a nada, a gente deixa de sofrer. Deixando de sofrer, a gente chega à plenitude. Jesus o que nos dizia? Olhai os lírios no campo, que não fiam e nem cegam, e nem Salomão em toda a sua grandeza se fez tão
lindo ou tal qual a um deles. Obviamente, guardadas as devidas proporções, a doutrina espírita nos explica o que quer dizer isso, que nós não devemos também nos abandonar às intempéries do mundo e viver como andarilhos, se Deus nos dá condições de ser aquele que dá mão às pessoas. Mas eu não tenho recursos materiais, mas todos nós temos recursos morais. Todos nós temos os nossos talentos que não se referem somente a talentos monetários financeiros, mas talentos morais, talentos virtuosos, talentos de amor, talentos de intelectualidade. Pessoas que às vezes são professores, nós sabemos que a condição de um professor hoje não é para ficar distribuindo valores monetários em espécie, porque não tem como, ele sobrevive daquele seu salário. Mas ele tem um talento do conhecimento, da sabedoria e do conhecimento intelectual daquela matéria que ele dá aula. Um professor de matemática, mas o que eu posso fazer se eu ganho pouco? Mas quantas pessoas nós vemos a necessidade de passar nos vestibulares ou de reforço em escolas porque estão indo mal e que às vezes não encontram, não tem como pagar um professor particular? Ocupar essa hora vaga dando uma aula de matemática para essas crianças que não têm condições de pagar. É o talento que tem. Então todos nós temos, não tem quem dizer, olha, eu não tenho um talento. Todos temos um talento para dar. Todos temos como aconchegar alguém no nosso coração, em busca dessa perfeição. Por quê? Lutando contra as nossas má tendências e exercitando o verdadeiro amor, é onde nós vamos ser perfeitos. E aí a gente vai subindo para a luz, vai subindo. E ela nos diz, eu quero saber me querer com toda beleza e toda abominação. O que Jesus dizia naquela época? Já chegou o sábio a Jesus e lhe falou, o doutor da lei, não sabe: mestre, o que faço para ganhar o reino dos céus? Jesus disse, tu sabes. O doutor da lei diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. É isso, vai, fazes isso. Nessa segunda oração, amar o próximo como a ti mesmo. O que diz a Pete nessa música? Eu quero saber me querer. Jesus na nossa vida, Jesus na música, Jesus na arte, Jesus no dia a dia. Porque quando nós achamos que nós somos religiosos, é para que nós possamos só ouvir a palestra no centro, ou uma explanação na igreja, ou lá na sinagoga, ou lá no templo evangélico. Não, é para que nós possamos aplicar esse evangelho de Jesus no nosso dia a dia, porque é só assim que nós conseguiremos clarear aquele local ensombrecido, colocando luz para sermos felizes. E aí esse capítulo fala sobre isso, os caracteres da perfeição. O que a gente faz para ser perfeito? Quais são os caracteres da perfeição? Jesus dizia, pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore. A árvore boa é aquela que dá bons frutos, a árvore má é que dá maus frutos. Os caracteres se conhecem pelas vivências, pelas experiências, pelos exemplos que nós damos. Quais são esses caracteres? A moral, o amor, o respeito, a luta no dia a dia, sem murmurar. Mas eu sofro, todo mundo sofre, mas eu sofro mais que o outro. Nós somos egoístas até nesse ponto, queremos ser mais sofredores que os outros. Então essa luta desse dia a dia é onde nós colocamos o evangelho de Jesus. Ora, vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, aquele que te bater na face direita, dê a outra também. Se pedires para te caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se te pedirem a túnica, dê também seu manto. Por quê? Jesus, através dessas suas lições, ele nos mostra que o revide, a vingança e o ódio não vai fazer mal para aquela pessoa se ela não se sintonizar com aquilo. Vai fazer mal para nós. Então, se alguém bater na minha cara, essa pessoa, como diz Divaldo Pereira Franco, está me dando um presente. Se a pessoa está com ódio, ela quer me dar um presente. Qual é o presente? Descarregar esse ódio para mim.
estou te dando esse ódio, estou de presente. Aí Divaldo diz: mas eu não quero esse presente. Eu te agradeço, mas muito obrigado. Pode ficar para você. Por quê? É o ódio. Porque se nós bebermos esse ódio, absorvermos esse ódio, nós vamos passar. Passando para outra, esse outro vai passar. Isso vai passar. Isso vira uma bola de neve. Sabe o que pode acontecer quando esse ódio chega lá na ponta das pessoas para as quais nós passamos esse ódio? Por isso não revidar. Porque me bateu, se eu estou errado, é uma forma de eu procurar corrigir. Se eu estou certo, Deus sabe e eu também sei. A minha consciência que vai me julgar, a minha consciência que vai me absolver ou não. Então, os caracteres da perfeição. O homem de bem. Se nós virmos a relação do homem de bem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente desanima. Nas primeiras linhas a gente já vê. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor, da caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Jesus, no dia a dia. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Confiança irrestrita em Deus. Temos que ter essa confiança de sabermos que nós não estamos abandonados, que embora o caos aparente na Terra hoje, no nosso Brasil, é aparente. É como que uma revolução, e da revolução, da crise, vem o bem. É uma coisa natural, porque tem que ter as revoluções para tudo recomeçar. Quando a gente começa a ver esses problemas políticos que estão acontecendo no Brasil, fala: meu Deus, o Brasil está o caos, está chegando no fundo do poço. Sim, no fundo do poço, mas depois crescer novamente. Ai daqueles que vêm o escândalo há de vir, e tem que vir, para que toda a nossa situação melhore, porque estamos num planeta em transição de provas e expiações para regeneração, onde aqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos recalcitrantes, aqueles espíritos que não se adequarem à psicosfera nova da Terra, vão ser exilados. Então o escândalo tem que acontecer, mas desse escândalo, nós, humanidade, estamos começando a ver como é bom aplicar a honestidade. Quanto dinheiro desvirtuado, quanto dinheiro desviado das escolas, da saúde, mas o problema é de quem está desviando. E a polícia está atrás, e o juiz está julgando. Por quê? Porque é da lei. O nosso problema é agirmos corretamente, dentro de todas as situações da nossa vida, sendo um homem de bem. Mas ele não faz, o problema é dele. Mas se eu não faço, o problema é meu. A consequência dos meus atos sou eu que vou colher, não o meu vizinho, não a Leia, não a dona Delma, que é uma coisa natural. Plantou, colheu. Planta-se milho, não vai colher soja, nem sorgo, nem arroz, vai colher milho. Planta-se a dor, não vai colher a felicidade e nem o alívio, mas vai colher a dor. Planta-se o amor, obviamente, colhe-se o amor. E essa lição do Evangelho vai. Tem fé no futuro, sabe que as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então é complicado seguir esse homem de bem. E aí fala dos bons espíritas, mas quem são os bons espíritas? Os bons espíritas, pode-se colocar tudo aquilo que é o homem de bem. Como é difícil ser bom espírita. Mas aí no bom espírita a gente tem um consolo. O verdadeiro espírita é aquele que se reconhece pela sua transformação moral, não por sua perfeição, nem por sua angelitude. Sua transformação moral e pelo esforço que faz em tomar suas má tendências. Então o bom espírita não é o perfeito, não é o santo, não é aquele anjo de asinhas, não é aquele ser como Jesus, não, nada disso. É aquele que se esforça para mudar e lutar contra essa sombra que paira sobre nós, que nós tentamos esconder, ou melhor, nos esconder dessa sombra, mas infelizmente não tem como, porque ela há de eclodir uma hora
E quanto mais nós jogarmos a sujeira para baixo do tapete, maior fica o monte a se limpar. É da lei. Nós temos, graças a Deus, um dos instrumentos, que é um dos princípios da doutrina espírita, para que a gente possa tirar, alijar, eliminar essa nossa sombra, substituí-la por luz, a pluralidade das existências, que se chama, ou alguns chamam de reencarnação, porque só através dela que nós conseguiremos, através desse esforço, no dia a dia, contra as nossas más tendências, chegar a essa luz. Porque numa vida é impossível conseguir se transformar integralmente. Olha que interessante, quanto mais a gente cresce, moralmente, espiritualmente, quanto mais a gente tem conhecimento da vida, do que é, de onde nós viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos, quanto mais nós conseguimos descobrir quais são as nossas más tendências e vencer um pouquinho de uma delas, outras vão se abrindo na nossa frente e a gente fala, meu Deus, nunca vai acabar? Vai acabar. Mas é porque nós já temos condições naquele momento em que a cortina se abre e se mostra mais uma das nossas más tendências, de lutar contra aquele defeito. Por quê? Porque Deus não dá fardo pesado para ombros frágeis. Tudo proporcional às nossas forças. Hoje, se nós passamos por um problema, por uma dor, por uma provação, por uma expiação, porque a nossa reencarnação na Terra, a maioria esmagadora é expiatória e consequentemente está sendo provado, é porque nós estamos nos ressarcindo com a nossa consciência dos erros cometidos anteriormente em busca dessa luz, vidas sucessivas buscando a perfeição, por isso os bons espíritas. E continua a lição, a parábola do semeador, fala sobre, por exemplo, as doutrinas, que falam da palavra de Deus. Aquele que semeia no caminho, o que semeia na pedra, o que semeia nos espinhos e que semeia na terra boa. O que é semear na terra boa? É aquele que ouve, não só as religiões, mas aquela pessoa que ouve as palavras de Deus, vamos assim dizer, que ouve essas mensagens que são passadas e que a exercitam. É a terra boa. E fala a respeito, porque tem muitas pessoas que elas se empolgam quando conhecem a doutrina espírita ou quando passam a frequentar uma religião que lhes preenche naquele momento, elas se empolgam, elas se entregam, elas fazem tudo, e elas participam das promoções, e trabalham, e vão, mas de repente elas, como se tomam um banho d'água, fria, e param e abandonam. Por quê? Porque essa fé não é uma fé explosiva. Essa fé explosiva é como a paixão. A paixão é como um fogo de palha, acendeu e já apaga. São como os fogos de artifício, que quando explode, apagou, acabou. Esse trabalho é um trabalho de amor, é um trabalho constante, é no dia a dia, é na perseverança, é persistir. Hoje eu não vou. Ora, nós sabemos que além da nossa, às vezes minha, pouca vontade, quando nós não nos dispusemos aí, alguns dos nossos irmãos, que também não querem que a gente evolua, eles também nos influenciam. Para que você vai? Aí some chave, aí a porta está fechada, aí está chovendo, aí eu vou saindo, vou afastando, não sou persistente, acabou, estou em casa. Então, para ser religioso tem que ser persistente, porque a pessoa que realmente quer se entregar e ser essa terra produtiva e boa, ela tem que trabalhar, principalmente em si mesmo, e trabalhar em prol do próximo. Porque o próximo é quem? É a ponte. Mas trabalhar em prol do próximo, se hoje eu já não estou preparado para fazer parte de um grupo, de um centro espírita, para o trabalho voluntário, pelo menos o trabalho de mim mesmo, dentro da minha casa com meus familiares, nessa luta do dia a dia. Essa busca que nós temos que fazer para ser essa terra produtiva, porque recebemos a palavra de Deus através da doutrina espírita, que nos é a interpretação do Evangelho de Jesus, porque muitas coisas eram obscuras e incompreendidas. Ela nos esclarece a doutrina. Então, como nós temos hoje as sementes que nos são dadas por Deus, obviamente que nós devemos regar essa terra, alimentar essa terra, proteger as plantinhas que vão nascendo dentro dos nossos corações, dos bichinhos, das traças, dos
daqueles que querem da ferrugem, aquilo que quer destruir essa semente. Então nós temos que trabalhar, nós temos que adubar e regar a semente para que cresça dentro do nosso coração, porque nós temos as potências divinas, como nós dizemos, tem que alimentar. Então é isso aí a parábola do semeador. Depois o dever, e aí fala do dever. O dever muitas vezes ele é fácil de ser praticado nas profissões. Uma profissão que eu gosto, o que eu faço eu gosto, eu adoro o que eu faço. Hoje eu acordei 4h30 para trabalhar, olha, 4h30 da manhã, até 7 horas, tudo da minha vara já estava pronto, aí eu fui para outra, eu estou substituindo, e fui para outra. Isso com satisfação. Aí nós fomos para Luzimangue, porque está tendo a biometria, e eu sou o juiz eleitoral de Porto, que pega Luzimangue, vamos ver como é que está lá. Isso 4h30. Aí não parei, trabalhei a tarde toda, viemos para cá. Graças a Deus, sou feliz com o que eu faço. Então é fácil. No caso das profissões do dever, por exemplo, esse que eu estou fazendo, é o que eu gosto. Mas aqui fala de um dever pior, que é o dever moral, de agir bem, de ser correto, como um homem de bem. É o dever moral de suprir a minha consciência com aquilo que vai me fazer feliz. O dever moral de agir corretamente, de ser probo. Probo é honesto, né? De ser honesto naquilo que eu faço. De respeitar um semáforo vermelho, é um dever moral. Infelizmente, nesse final de semana, uma jovem de 25 anos desencarnou. Por quê? Outra jovem de 25 anos, na LO 05, indo de carro, atravessou o sinal vermelho, pegou essa outra jovem de 25 anos, matou na hora, e a outra moça ficou ferida. Não era um dever moral, sem críticas, dessa menina parar nesse semáforo vermelho, na Teutônio Segurado? Está no jornal de hoje. São as pequenas coisas que nós não valorizamos, mas que podem ter uma grande consequência na nossa vida. Eu fiz uma pequena besteira esse final de semana para trás, e aí eu falei para ela, Leia, mas eu tive noite que eu não consegui dormir. Não é besteira de coisa, é uma coisa que eu errei lá na profissão, mas não prejudicando ninguém, a mim mesmo. E eu fiquei sem dormir uma noite. Aí eu falei, Leia do céu, imagina alguém que mata alguém no trânsito. Como é que essa pessoa vai dormir? Uma pessoa que dá um tiro numa outra, como é que ela vai dormir? É o dever moral, de agirmos corretamente, de respeitarmos as pequenas coisas da vida, não subir numa calçada, por que não? A Gisele é uma moça bonita, inteirona, pode passar no cantinho de um carro na calçada, mas e eu? Como é que eu vou passar de cadeira? E não só isso, respeito às normas de trânsito, não se pode parar numa calçada. E a coisa que a gente mais vê em Palmas, ter carros parados na calçada. Então são coisas pequenininhas que nós não valorizamos, que elas vão se tornar grandes. Essa mocinha, sem críticas, ela costumou passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez, o que aconteceu? Por quê? Nós vamos nos habituando com as pequenas infrações, os pequenos fatos cometidos que nos levam aos grandes fatos. Chico Xavier disse, quando inquirido por uma pessoa, como é que o senhor define criminoso? Que ele disse, criminosos somos todos nós que não fomos descobertos. Porque é um crimezinho aqui, uma lesãozinha do imposto de renda lá, uma escondidinha em uma coisa aqui. Tudo isso a nossa consciência está gravando. É o dever moral. E o capítulo continua, depois tem a virtude, que é difícil, superiores e inferiores, respeitarmos os nossos inferiores. No caso, por exemplo, de um cargo de mando. Esse cargo, obviamente, que tem que ter um pouco de rigidez, mas a rigidez, e ser correto, e ser sério, e agir corretamente, não quer dizer bruto e passar em cima das pessoas de forma nenhuma. E ser inferior, superiores e inferiores, é respeitar as ordens dos superiores, é agir condignamente com aquilo ou com aquele pão que nos alimenta, com aquele prato que nos é dado pelo nosso empregador. É pouco ou é muito, mas ele nos paga. Superiores e inferiores. E continua a lição, o homem no mundo. Muitas vezes nós achamos que, a gente ouve às vezes explanação de irmãos espíritas que falam, a matéria não presta, nós temos que só dar atenção para o espírito, tudo certinho. Como é que a pessoa come? Como é que eu vou ser um homem no mundo, se eu vivo no mundo, só de carne, dependo do mundo, dependo de uma cadeira de roda, dependo de um carro para andar?
Vou abandonar tudo? De forma alguma. Vou lutar sim pelos meus interesses, vou lutar pelos meus ideais, pelo meu bem-estar, que é uma das leis de Deus, a lei da conservação e a lei do progresso. Porque eu progredindo, eu ajudo a humanidade a progredir, e nós, nos ajudando uns aos outros, progredimos conjuntamente com o nosso orbe, com a nossa terra, com a nossa humanidade. Então fala sobre o homem no mundo. Não. Nós temos sim que valorizar as coisas materiais, mas não nos esquecermos de valorizar as coisas espirituais. Conseguirmos, como diz Buda, o meio termo em tudo, nem muito e nem pouco. O meio termo. Buscarmos sim os nossos ideais, mas nunca esquecermos que somos espíritos imortais. E ali continua o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito, que é o último item. Cuidar do corpo e do espírito, por quê? Por séculos e séculos e séculos, a mensagem de Jesus foi mal interpretada. Quando ele dizia a respeito do lírio dos campos, dos pássaros, as pessoas começaram a abandonar tudo, se tornaram ermitões ou foram para os lugares se esconder do mundo. Pessoas foram para os conventos, em voto de silêncio, não conversavam com mais ninguém, ficavam presos dentro de suas celas. Pessoas com silício, o alto silício, amarravam em suas pernas cordas com cravos para que pudesse sofrer. Até hoje a gente vê países lá no Oriente, de pessoas que saem na rua em determinado dia do ano, batendo um facão nas suas cabeças, pegando chicotes com pontas de ferro e batendo nas suas costas. É o silício. Ora, mas será que esse instrumento sagrado, como diz Paulo, é para ser maltratado ou para ser cuidado? Obviamente que é para ser cuidado. O problema foi a interpretação que deram das palavras de Jesus, que foi literal. A letra mata, o espírito vivifica. E o Evangelho segundo o Espiritismo veio interpretar essas lições de Jesus para que a gente não cometêssemos esses erros e caíssemos nos mesmos erros que nós praticamos há séculos e séculos e séculos. Porque aquela humanidade somos nós caminhando para a luz. Estivemos lá atrás, vamos estar aqui hoje e amanhã também, porque nós não morremos. Então, cuidar do corpo e do espírito, a importância de cuidar desse vaso sagrado, nos alimentarmos corretamente, fazermos a higiene corretamente. Por quê? Porque é um instrumento que Deus nos deu para que cresçamos para a luz, porque só através dele, embora nós possamos evoluir só no estado de espírito, com o corpo físico a evolução é muito mais rápida. Então convém a gente leia esse capítulo, estude esse capítulo e principalmente aplique esse capítulo nas nossas vidas, porque o Evangelho de Jesus não é para ser guardado a 7 chaves, é para vivenciar. As coisas belas da vida, e uma das maiores de todas foi o Evangelho de Jesus, para nos ensinar como viver e da melhor forma que possamos viver, é para aplicarmos no dia a dia. E para finalizar, sempre com aquela lição de Jesus. Qual é a maior de todas as leis e os profetas? Que disse Jesus no Evangelho de Mateus, porque aquele outro é o Evangelho de Lucas, e nesse é o de Mateus. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós não conseguirmos fazer isso, nos utilizemos então de outra lição. O que eu faço para Gisele? Eu faço para ela o que eu gostaria que ela fizesse para mim. Só isso. Aí nós seremos perfeitos e nos enquadraremos dentro desse capítulo do Evangelho, sede perfeitos. Essa é a lição do Evangelho. Muito obrigado.